Graça e paz, meus queridos, bom dia, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sou o pastor Rafael e apresento todas as manhãs o alimento diário, uma breve palavra ao meu e ao seu coração, seguida de uma oração. Então, amados, eu quero aqui agradecer a todos vocês que são inscritos em nosso canal. Cada um de vocês tem se inscrito e feito parte dessa família Adoradores do Rei, ao qual todos os dias escolheu acordar e despertar com a mensagem no teu telefone que edifica a tua vida. Então, se você não é inscrito, se inscreva, faça parte dessa família que todas as manhãs recebem a notificação do YouTube, ou que todas as manhãs recebe ou compartilha pelo WhatsApp essa mensagem de edificação e de fé nesses últimos dias. Amados, hoje eu tenho algo muito interessante para falar com você. Está inserido no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6 a seguir. Antes da maior graça, portanto, diz Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Então, 7. Sujeitai, pois, a Deus, resista o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará até vós. Alimpai as mãos, ó pecadores de toda a terra, e vós, de duplo ânimo, purificam os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentei e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Aleluias. É muito forte esse versículo, né, irmãos? Sujeitais, pois, a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Nós falamos sobre isso ontem, mas nós vamos dar continuidade porque isso é muito interessante. A palavra do Senhor está dizendo, olha, chegai-vos a Deus, e ele se achegará até vós. Alimpai as vossas mãos, pecadores de toda a terra, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Olha o que o Senhor está dizendo para aquele que ainda está em cima do muro, que ainda não se decidiu, que ainda não sabe o que vai ser da sua vida, se ele vai para Deus, se ele não vai para Deus, se ele serve ao Senhor ou não serve a Deus. O Senhor está falando conosco, olha, tome a vossa decisão hoje, escolha o caminho. Lembra Josué? Josué, o Senhor chega, amados, diante dele, ele faz uma proposta, ele chama para seguir e andar com ele, e diz que seria com ele. Então ele chega diante de Israel, depois que Moisés agora está morto, ele anima Israel, porque Israel estava chorando há mais de uma semana por causa da morte de Moisés, e perguntando, puxa vida, aonde vai estar o nosso, como diz a Luluzinha, né? Puxa vida. Volta aqui, mas nós precisamos, amados, entender que o Senhor, ele, amados, nos resgata. O Senhor, ele nunca vai nos desamparar. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, olha, mas quando chegar a minha hora, Deus vai confirmar. Deus não precisa confirmar nada, ele já confirmou através, dessa palavra aqui, Ela não vai simplesmente só confirmar através de pastores, de homens, de mulheres. É muito importante. Tudo isso é importante, o pastor, os irmãos, as irmãs, amados, a sua família, tudo isso é importante, mas Deus já disse para nós que todo aquele que for até Ele, Ele diz, olha, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que são dias difíceis por toda a terra, e o Senhor está dizendo, olha, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará até vós, porque se você não se achegar a Ele, como Ele vai poder fazer alguma coisa por você, meu querido? Embora Deus é imutável, Ele nunca muda. Deus, amados, Ele é soberano sobre todas as coisas que Ele faz. Ele já tem cuidado de você. É você que ainda não tem percebido para se render aos braços do Senhor. O ar que você respira, a manhã que você acorda, a noite que você descansa, a casa que você tem. Você pode, não, são tudo fruto do meu trabalho. E se o Senhor tirar a tua saúde? Você já imaginou que quem te deu essa saúde foi o Senhor? Quantas pessoas estão doentes hoje, mas você está saudável? Quantas pessoas estão passando por estreito e muitas já desceram ao abismo, mas você ainda está de pé?
Por isso, se você ainda está de pé e está escutando esse vídeo, ouça a voz do Senhor, ouça o que o Espírito de Deus diz, a palavra diz até você. Olha, achegai-vos a Deus e Ele se achegará até vós, alimpai as vossas mãos. E Ele diz, olha, purificai os corações, vós de duplo ânimo, ou seja, você que tem dois pensamentos, está cogitando entre ser ou não ser, eis a questão, entre ir e não ir, entre servir ou não servir a Deus. Não fique nessa, amados. Faça como Josué, ele reuniu a sua família, chegou diante de Israel, para a gente fechar aqui. Ele reuniu diante de Israel, amados, e diz, olha, escolha, ó Israel, a quem irá servir? Se ao nosso Deus, o Deus do invisível, Deus poderoso, ou ao Deus dos vossos pais, os deuses pagãos. E aí ele diz, olha, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué tinha feito uma escolha e foi diante da sua família, e a sua família fez a escolha que Josué fez. Agora a pergunta é, eu digo para você, eu e a minha casa temos servido ao Senhor e serviremos ao Senhor. Eu creio nisso. Eu, os meus filhos, a minha esposa serviremos, mas a pergunta é, você também escolhe hoje servir a Deus? Porque o Espírito de Deus está te chamando. Chegue-se a Deus, venha até Ele. O Senhor diz para nós, olha, está com fome, venha, porque eu sou o pão vivo. Está com sede, venha, eu sou a fonte. Ele não é só a água, não, irmãos, ele é a fonte que jorra a água viva. Então, como, amados, tudo que você precisa, você encontra em Deus. O amor, a salvação, a graça, o perdão, a misericórdia. Amados, tudo você encontra a Deus. Provisão. Esses são dias que nós precisamos muito da misericórdia e da provisão de Deus. Eu falo isso para empresários, para pessoas, amados, que têm suas empresas. São dias de provisões. Eu falo para você que é pai de família, são dias de provisões. Você que é o pai e a mãe ao mesmo tempo, é dias de provisão. E em tudo isso você encontra em Deus, Jeová Jireh, o Deus provedor. Amados, nós temos que entender que Cristo, Ele tem tudo para a nossa vida. Mas Ele vai nos dar, amados, tudo aquilo que nós precisamos, estando com Ele ou não estando. Mas estando com Ele, vocês têm a facilidade de chegar diante de um rei, de um Deus, de um pai, de um amigo e de um advogado. Sabe, você tem tudo isso em Cristo, irmãos. Amados, é impressionante como não ir até Ele. Se você tem uma causa impossível, Ele advoga. Ele vai lá e te dá a carta final, dá a palavra final. Se você está precisando de alguma coisa, Ele é a provisão. Se você está perdido, Ele é a solução. Se você, amados, não tem para onde ir, Ele é o caminho. Se você está com fome, Ele é o pão vivo. Se você está com sede, Ele é a fonte da água. Meu Deus do céu, como não ir até Ele, irmãos? Então Ele está falando, olha, sujeitai-vos a Deus e resista às tentações, resista às coisas. Ontem, amados, eu vi alguém dizendo, o pastor Tiago falando sobre a questão da obediência dos homens da terra e as questões das coisas celestiais. E é impressionante isso, irmãos. A norma é necessário, está uma crise, nós estamos num pico de uma pandemia, mas ninguém sai na rua sem a máscara. Nós estamos no pico de uma pandemia. Todo lugar que você chega, lá na loja onde eu trabalho, amados, as pessoas já chegam e falam assim, cadê o álcool em gel? Então todo mundo com medo. Mas a Bíblia diz assim, olha, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. O Senhor está dizendo, olha, breve vai vir o Senhor com alarido, com os seus anjos, e dará ordem aos seus anjos para tocar as trombetas. E aquele que estiver em Cristo, com as suas vestimentas lavadas, limpas, aquele que estiver sem ruga, mancha, mácula ou coisa semelhante, será arrebatado com ele. Aquele que estiver em Cristo, aquele que pela graça, pelo amor, andar com ele subirá. Mas não tem ninguém atentando para isso. E é impressionante como muitas vezes nós atentamos para as leis do mundo,
mas não atentamos para a lei de Deus. E olha o que diz lá no livro de Timóteo. Amados, vou abrir aqui rapidinho para você meditar comigo aqui nesse momento. Pera aí, aqui, ó. Timóteo capítulo 3, versículo 7. Olha que interessante. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta do laço do diabo, mas também que tenha o testemunho dos que estão dentro. Olha que interessante. Então, amados, como nós obedecemos às regras da terra, mas não obedecemos às regras celestiais e queremos exigir alguma coisa de Deus, pensa nisso. O mundo inteiro hoje está sujeito às regras humanas, às regras da terra. Mas eu pergunto para você, nós devemos, sim, porque também as normas são feitas para ser cumpridas. Mas e as normas espirituais? Quando o Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando o Senhor diz para nós, olha, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando o Senhor diz para nós assim, olha, não mintas, não roubes, não fraudules o seu irmão, não cobice a mulher do próximo. Quando o Senhor diz, olha, ame a Deus sobre todas as coisas. Mas nós somos capazes de cumprir os mandamentos humanos, mas às vezes não cumprimos o mandamento de Deus. Pense comigo nessa manhã. Se você realmente sujeita a Deus, primeiramente vem as obediências do Pai Celestial, não é? Então, amados, esse é o nosso devocional. Não obedeça só às leis humanas, isso é necessário, cumpra mesmo, são decretos. E são coisas simples, vai salvar a sua vida, um álcool em gel, a máscara, isso é importante. Mas isso aqui também, irmãos, vai salvar a sua alma do abismo eterno. Palavra da salvação. Então entende, irmãos, obedeça é melhor do que sacrificar. E diz assim no finalzinho, nós já tiramos aqui, vamos, então amados, a palavra do Senhor, lá voltando, ela diz sujeitai, é que eu estou no outro livro aqui agora, amados, ela diz assim, olha, sujeitai a Deus, porque se você sujeitar ao Senhor, amados, você vai ser bem-aventurado. Olha aqui, encontrei aqui de novo, ó. E diz assim, olha, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, amados, se tem alguém que você tem que se dobrar, é diante de Deus. Entra no seu quarto, no teu aposento, peça perdão. A única coisa que Deus espera de nós é que nós reconhecemos que nós somos falhos, pecadores e que carecemos da misericórdia do Senhor. Amém? Usa a máscara, tudo bem, mas obedeça a palavra de Deus, porque Ele quer salvar você e abençoar você. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno e soberano Pai, Deus de amor, de graça, de unção e de toda autoridade. Sim, Senhor, nós vamos obedecer aos decretos humanos dessa terra. Sim, Senhor, porque queremos ser abençoados. Sim, Senhor, e também dar testemunho. Primeiramente nós que somos servos do Senhor. Mas, Senhor, queremos muito mais ouvir a Tua voz e obedecer, como diz a Tua palavra. Uma coisa disse Deus e 2 vezes eu ouvi, que o poder, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Meu Deus, entra nessa casa, na vida desse homem, dessa mulher, se ele ainda está sem direção, cogitando entre 2 pensamentos, ainda não se purificou, ainda não limpou as suas mãos, Senhor, assim eu te peço, purifica, Deus, o coração, as mãos, o olhar, o falar, a mente, Deus, que muitas delas estão cauterizadas pelo pecado, cauterizadas pela prostituição e por todas as coisas pecaminosas dessa terra. Limpa o nosso olhar, limpa a nossa mente, limpa a mente, Deus, e o coração do teu povo, para que possamos andar não segundo o nosso querer, mas segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir.